Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou no YouTube, estou no Instagram, tá? YouTube, oi, Di! YouTube meu canal do YouTube é Caminhando com Jesus, Lucília Oliveira, tá? E hoje, quem tá aí comigo, quiser ficar até o final, no final, após a meditação, eu vou fazer uma indução para a gente conseguir uma resposta do que a gente quer. A partir de agora, nas lives, eu vou ensinar as pessoas a buscar respostas de Deus, a se interiorizar e a encontrar as respostas necessárias para o problema, para a questão que estiver procurando, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre evolução. Será que eu estou no caminho certo? Será que a sociedade está no caminho certo, né? Essa evolução diz respeito a mim, eu enquanto pessoa, você enquanto pessoa, tá? Eu até fui buscar a história da evolução e tudo para trazer, mas a live ia ficar muito longa, ia ficar um pouco chato. Então eu decidi pensar um pouco na evolução para compreender a minha, compreender o meu entorno, que é muito importante, porque uma coisa está super atrelada à outra. Então, quando eu penso na evolução do meu entorno, vou pensar eu, 40 anos, né, nascida lá na década de 80, 43, tudo bem, nascida lá em 80, 81, e quanta evolução eu vi, né, de lá para cá. Quando eu nasci, no meu tempo, era curso de datilografia que eu queria fazer, né? Era cartas, as correspondências, era orelhão. Minha casa já tinha telefone, mas mesmo assim existia aquelas centrais de telefonistas. Isso eu quando eu nasci, né? Lá em 80 eu fui crescendo. Década de 90 começa celular, televisão colorida já começa a ser mais comum, computadores. Aí eu fui crescendo, onde para poder ter eu lembro fazer como é que chama? O currículo era importante, curso de informática, nível 1, 2 e 3, né? Então, no meu 43 anos, isso eu estou falando antes dos 20 anos, né? Já vinha essa transformação. Eu já estava conhecendo o que era um computador, o que era a internet, e aí começa a vir o celular. Né? No final de 90 começa o celular. Pelo menos eu estou falando interior de Bahia, lá na Feira de Santana, onde eu morava. Né? Em 2000 eu mudei para Aracaju, então era mais comum o acesso a todas essas coisas que eu estou falando. Né? Então, em 40 anos, olha quanta mudança. E eu nem estou falando dos últimos 10 anos, o avanço da tecnologia da informação, das escolas online, o quanto o online deu um boom, né, por conta da Covid, cada vez as pessoas mais presas, mais o uso da internet para compra, etc. e tal. E qual foi a minha evolução? Se a gente parar para perceber como se dá a evolução da humanidade no meio dessa evolução da tecnologia, né? Ou seja, a tecnologia cada vez mais nos obriga a correr contra o tempo. E como eu me comporto diante disso? Como a sociedade se comporta diante disso? Quando eu parei para pensar sobre isso, sinceramente, sabe o que eu observei, o que eu vi, que eu fui buscar em pesquisas? Níveis de doenças, doenças mentais, câncer. Hoje a moda, infelizmente, é alguém na família com câncer. Né? O que a gente mais vê hoje são crianças e adolescentes e jovens com algum problema mental. Tem uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que a cada 5 adolescentes dos 13 aos 18 anos, um é diagnosticado com algum problema mental. A mesma classificação se dá para adultos em idade produtiva, um a cada 5 sofre de depressão. Depressão não, desculpa, algum tipo de doença mental, entre depressão, a síndrome do pânico, ansiedade, quadros de ansiedade, alguma doença mental. Imagina, país de primeiro mundo, tá? E aí, quando eu entro para o Brasil, outro dia eu vi uma pesquisa que saiu, que foi feita entre 45 países, a respeito do tempo em que a pessoa passa na rede social, né? E aí, quando a gente chega, vê o Brasil segundo colocado. Rede social não, desculpa, em online, tá? Pode ser rede social, pode ser internet, YouTube,
assinatura, qualquer um. O Brasil está na segunda classificação. O Brasil passa, em média, 56% do seu horário produtivo em algum dispositivo online, algum dispositivo de internet eletrônica. Uau! Perde para a África, para os sul-africanos, tá? Então, assim, qual a vantagem nisso? O brasileiro é diagnosticado como uma pessoa que passa 9 horas de seu horário produtivo na internet, ou seja, eu não tenho um tempo para ir para academia, eu não tenho um tempo para fazer um curso, eu não tenho um tempo para estudar, eu não tenho tempo para os meus filhos, para minha família, para o social. Por quê? Por que será? Entende? E aí vem mais doenças, obesidade infantil, tudo isso. Insônia, porque está mais do que diagnosticado e comprovado cientificamente que a tela azul do celular antes de dormir causa insônia, prolonga a dificuldade de dormir e blá, 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 etc e tal. Como lidar com isso? A gente percebe uma sociedade cada vez mais doente, ou seja, cada vez mais dependente de medicamentos. Né? Por quê? Porque o boom da tecnologia veio, a quantidade de informação, se você senta na frente da televisão, começa a passar os canais, a quantidade de informação é gigantesca, né? Cada vez mais o tempo da internet tem que estar sendo reduzida, né? Os shorts reduzindo o tempo para poder chamar, atrair atenção, porque 1 minuto é muito tempo, né? A internet, por exemplo, a minha live que demora, vamos lá, 40 minutos aqui no ao vivo, você vai para o YouTube, você assiste ela em 20, 25 minutos, lá botando 2.0 speed. Né? Por quê? Porque eu não tenho tempo para ficar aí não, Lucila. Peraí, eu vou para lá que lá é mais rápido, eu assisto depois, porque é mais rápido. A gente não tem tempo, só que a gente está esquecendo do nosso tempo, de nutrir o nosso tempo. Esse é onde está o problema. A gente precisa evoluir para estar preparado para esses novos tempos. Enquanto a gente corre atrás da tecnologia, a gente esquece de nós. A gente esquece da nossa saúde mental e física. E o tempo não para, o tempo vai passando. E eu vou cada vez mais adoecendo. Pais doentes educam, criam filhos doentes. Deixa eu melhorar um pouquinho dessa tela, rapidinho. Entende? Então, como lidar com essa situação? Por onde começar, Lucília? Por onde correr? O que é que eu tenho que fazer? Buscar evoluir. Evoluir o meu eu. Como é que eu evoluo o meu eu? Buscando valores, virtudes e principalmente respirando, né? Eu não paro de pensar, minha cabeça não para, eu não consigo dormir, é muito problema, é muita coisa. Claro! Você está o tempo todo na televisão. O que é que você faz para relaxar? Vou na televisão, vou assistir filme, vou assistir um seriado. Esse final de semana eu vou virar o final de semana com seriado. Vou assistir tudo logo de uma vez. Aí o que é que acontece? Você acorda segunda-feira, a cabeça a 1000 por hora, passa a semana super mal. O que você produziu durante a semana? O que você descansou no final de semana? Muita gente acha que na frente da televisão e rede social você está descansando. Errado. Pelo contrário, você só está piorando a sua situação. Você só está aumentando os seus níveis de adrenalina. Você só está aumentando a ansiedade. Tela, televisão, celular, rede social não é descanso de mente, muito menos de corpo. Pelo contrário, tudo que a gente alimenta a nossa cabeça está processando na química do nosso corpo. É só prejuízo. Entende? Quando eu falo parar para respirar, é tempo de qualidade, é respiração consciente, é eu aqui e agora. Peraí. Deixa eu respirar para eu me acalmar. Entende? Quando eu faço isso, aí é onde eu me percebo. Quem sou eu nesse universo? O que é que eu preciso fazer nesse universo? Peraí, mas de onde mesmo que eu vim? O que é mesmo que eu preciso fazer? Para onde é que eu vou?
Só que a gente está muito ocupado, sabe por quê? Porque a gente absorveu tanta informação. Tem aquele pessoal que eu sigo, sabe? Aquelas blogueiras que ela me diz como eu me visto, ela me diz o que, é que eu tenho que comer, ela me diz como eu devo me apresentar, ela me diz, então, tudo eu vou aprendendo ali, aquilo eu vou absorvendo, mas você pensa que nada, não absorvo nada. Daqui a pouco você está até falando igual a pessoa que você está assistindo, não é assim com novela? A gente pega até os apelidos do que os outros usam, os nomes, né? Tem uma novela que lança um nome diferente, pronto. A mulher, um bocado de mulher parindo e botando o nome nos filhos, porque o nome é bonito e etc e tal. A gente copia, nosso inconsciente está ali absorvendo tudo. E aí eu paro de pensar por mim. Eu paro de querer as coisas que eu verdadeiramente gosto, ou que verdadeiramente me fariam bem. A gente esquece que nós somos criação, que somos criaturas de um Criador, que é Deus. Deus criou cada pessoa diferente. Olha a íris lá do olho, olha aí tuas digitais do dedo, nenhuma é igual. Ninguém é igual a ninguém. O que fulano veste não cabe em mim. Entende? Pode até combinar comigo, mas não cabe. Os valores e virtudes de fulano, pode não ser os meus, pode não me caber na minha vida, na minha realidade. Aquele meio que eu ando, porque fulano e cicrano fala muito, é inteligente, é massa, pode estar me diminuindo, pode estar tirando de mim a minha essência. Entende? Por quê? Porque todo mundo que veio para essa terra não veio a passeio. Todas as pessoas que veio a essa terra vieram exclusivamente para cumprir uma missão do seu espírito, cumprir a missão do espírito. Falei um pouco confuso, desculpa. E qual é essa missão? Aonde eu encontro o caminho? E sabe de onde eu tiro esses respaldo para isso que eu estou dizendo? Eu tiro da própria Bíblia. Colonicenses 2:8 diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. A própria Bíblia alerta: cuidado, cuidado para não virares escravo. Quando eu gasto 9 horas do meu tempo produtivo em alguma rede, alguma coisa da internet, seja lá o que for na internet, eu estou sendo escravo, sim, de um sistema. Ah, Lucia, você está falando bobagem, cara. É claro que eu não faço o que eu estou vendo, é só para distrair a mente. Gente, nossa mente consciente, a mente que diz isso, corresponde a 5% da nossa mente total. Os 95% é inconsciente. E ele sim absorve e registra tudo o que eu estou vendo. Sim, se eu não tiver um discernimento de aproveitar o meu tempo, a minha vida, de buscar a minha evolução, de compreender o que eu vim fazer aqui nesse planeta, a não ser trabalhar, arrumar dinheiro para comprar celular, comprar o carro, ter uma casa, dar comida, comer, além disso, eu tenho sim uma missão nesse planeta. Gente, quantas pessoas depressivas, eu não falo nem as que eu conheço, mas as pessoas que eu já atendi e que agora eu estou atendendo com depressão, quadros de depressão, é simples. São pessoas que perderam o sabor pela vida, são pessoas que não compreendem o que fazer mais da vida. E por quê? Porque viveram uma vida escravos do sistema. Vou diminuir, tá na moda agora, o Marcelo está falando bastante sobre esse sistema, de forma super clara, sabe? Sobre o sistema, e o sistema é esse, o sistema. Se a gente não souber escolher, vou até ter cuidado do que falar, porque se a gente não souber escolher, a gente é engolido, sim.
É escravo, sim. Olha a evolução do ser humano a quantas anda. Outro dia foi notícia a questão da prostituição infantil no Pará, nos tempos de hoje. Eu assisti, assim, você assiste as matérias e fala assim, gente, eu não acredito que isso existe, cara, isso existe mesmo, sabe? Tráfico de pessoas. Sabia que aqui nos Estados Unidos é muito comum tráfico de pessoas? Sequestro de criança aqui na Flórida, Orlando. É muito comum. Parque da Disney. Sequestro de criança. É comum, gente. Pelo menos uma vez por mês, meu celular dispara alarme coletivo. Mais um sequestro. A gente precisa andar nos cantos de olho. Mulheres sozinhas aqui correm muito risco. Infelizmente, Halloween está chegando. Halloween é o mês que mais aumenta os sequestros de crianças, para vocês terem noção. África do Sul, vou dar só esse último exemplo, mas tem milhares. Ainda nos tempos de hoje, crianças são mutiladas. Tem o clítoris arrancado no quintal de casa, de forma precária, sem higiene nenhuma. Porque a cultura deles é proibido a mulher sentir prazer. Crianças de 5, 7 anos são mutiladas. É essa a evolução que a gente vive? É essa? Gente, eu preciso buscar a minha evolução. Eu preciso buscar quais são os meus valores. Eu preciso compreender quais são as minhas virtudes. Eu preciso tomar posse disso para poder compreender qual a minha missão de vida. Se eu não evoluo enquanto ser humano, como eu vou dar conta desse mundo? Como eu vou dar conta dessa evolução? Como eu vou ser superior a quem quer me escravizar a todo custo? E aí você pode me perguntar, mas Lucília, por onde eu começo? Tudo isso que você fala é bonito, mas é a realidade que nós vivemos. E ok, tá tudo certo. Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, veio um homem, ou melhor, veio uma energia de luz encarnada em um corpo de homem para dizer o beabá que todas as pessoas devem seguir. E estamos 2000, mais de 2000 anos depois, continuando venerando este homem, porque eu tenho certeza que todo mundo, né, o admira pra caramba. Mas quem o segue? Talvez continua sendo seguido apenas por 12 apóstolos. Vamos lá. Dessas pessoas que assistem 9 horas do seu dia produtivo na rede social, quantas delas, quantas horas passam minutos orando por dia? Quantos minutos por dia ora? Se eu falar por mim, e não tô falando, já tem um tempo, tá? Que eu. Ai, tem mais de 2 anos. Acho que se eu perguntar ao meu marido, ele vai dizer mais. Mas de quando eu vim aqui para a Flórida, assim, para ser mais precisa. Pronto, tem 3 anos do projeto Caminhando com Jesus. Então vamos colocar 3 anos, né? Que todos os dias eu acordo bem mais cedo. Eu confesso que, exceto o final de semana, não são todos os dias no final de semana que eu acordo cedo, porque por conta dos meninos a gente já vai dormir tarde. E às vezes eu não consigo acordar tão cedo de manhã. Mas mesmo quando eu acordo tarde, eu tenho um tempinho ali para poder fazer uma prece.
Mas eu uso normalmente 1 hora do meu dia, antes de acordar. Eu acordo muito cedo. Acordo em torno de 3h40, 4 horas da manhã todos os dias, porque eu preciso desse tempo para mim, tá? Eu faço várias coisas nesse horário. Não vou entrar em detalhes, mas é o meu momento de conexão comigo. É o momento onde eu estou escrevendo alguma coisa, onde eu estou produzindo alguma coisa minha, sabe? Imagine se todas as pessoas, não tô falando para me seguir não, tá? Não tô falando de boa, não tô falando, me siga que eu sou... Não tô, por favor, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero acordar vocês é quanto tempo você usa, porque não é gasta, você usa para nutrir a tua espiritualidade. Gente, eu não tô aqui falando essas coisas de boca para fora, ou porque eu li, porque é bonito, não. Eu tô falando é porque eu vivo isso. E eu sei quantos benefícios isso traz para a minha vida enquanto pessoa. Quanto equilíbrio emocional eu tenho hoje e quantas coisas eu mudei por conta disso. Lucília, não sou monge, eu não sou Buda, eu não sou perfeita, continuo tendo meus histerismos, meus ataques de vez em quando, grito com o menino de vez em quando, mas na maioria das vezes eu abraço meus filhos. Eu garanto que hoje eu grito bem menos. Bem, muito menos. Meu marido é prova. Ele fala. Entende? Isso é um benefício grandioso para mim. Para mim, isso é grandioso. Entende? Então, assim, por onde começar? Por onde, de fato, dar o primeiro passo? Seguindo o mestre. Não tem outra forma. Porque se você quer uma verdade absoluta sobre todas as coisas, essa verdade a gente só encontra em Jesus Cristo. Verdade. Eu não falo de paz. Porque Jesus tem uma passagem que Jesus fala em Mateus 10, 34 e 35. Mateus. Ai, meu Deus. Tá. Mateus 10, ó. Deixa eu ler aqui. 34 e 35. Peraí. Mateus. Passou uma folha, achei. Mateus, tá? Minha bibliazinha. Bíblia Ave Maria. Tá apagadinha, mas tá aqui. Ó. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de suas próprias casas. Jesus fala que ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer a divisão. Ele veio trazer a discórdia entre pai e filho, esposa, marido. Porque o inimigo será mais, a família estará dentro de casa. E por que ele diz isso? Em outra passagem, ele fala honrai pai e mãe. É diferente, tá? Por que a espada? Eis o motivo porque é tão difícil seguir Jesus Cristo. Porque para seguir Jesus Cristo, você vai precisar agir diferente de todas as pessoas. Diferente, inclusive, das pessoas da tua família. E quando você age diferente, você é ovelha negra, você é malcriado, você não sabe o que diz, você está me desrespeitando. Entende? Minha família não me entende muito. Mal me assistem. Porque eu sou filha de uma família estritamente católica. E hoje eu não tenho um vínculo religioso. Eu não tenho um vínculo com a Igreja Católica. Eu respeito, frequento, minha filha estuda na escola católica. Não frequenta assiduamente, mas
Às vezes eu vou. E para eles isso foi um punhalado. Mas eu digo, e eu disse, né? Quem bem sabe das minhas intenções, do meu coração, são vocês que me criaram. Isso eu não posso fazer nada. Meu marido até hoje reluta para os conceitos que eu tenho, mas ele aceita porque ele vê a mudança. E ele fala: eu te respeito. E acho que é por aí. Esteja comigo quem me respeita. E tá tudo ótimo. Minha mãe me respeita. E tá tudo maravilhoso. Mas é difícil sustentar uma espada. E se para seguir Jesus Cristo eu preciso levantar uma espada, eu vou levantar essa espada todos os dias da minha vida. Queira meu marido, queira meus filhos, queira minha família ou não. Mas quando eu ergo essa espada, eu sou tomada de uma paz tão grande. Quanto mais eu ergo essa espada, eu vejo quantas bênçãos na minha vida eu tenho. E é isso que eu continuo levantando a espada. E aqui estou eu, todas as sextas-feiras, querendo aumentar esses dias, produzindo algumas coisas que em breve teremos novidades, convidando vocês para erguer essas espadas, para seguir o Mestre. Não dá para adorar dois deuses, apenas um. Então, enquanto você sofre de depressão, tanta doença mental, por conta de se tornar escravo das coisas do mundo, eu estou aqui hoje te convidando a repensar mais sobre a vida, a buscar compreender qual a tua missão aqui na Terra, a buscar o que você veio fazer aqui na Terra. Acredite, você não veio a passeio, não veio para curtir festa. Você pode curtir. Jesus curtia, Jesus ia para casamentos, Jesus adorava um jantar com música. Eu não estou falando disso, não estou mandando você abrir mão de família, não estou mandando você abrir mão das coisas da vida, dos prazeres da vida, eu não estou falando disso. Eu estou falando da construção do seu eu. Assumir a sua responsabilidade pela sua vida e pelas suas escolhas. Saber, quando olhar no espelho, saber quem realmente você está olhando. É se amar. É evoluir. Construir o eu, a evolução do eu, para poder dar conta desse mundo tão doente que nós estamos. E se preparar. Porque é como eu vi outro dia, os véus estão caindo. Preste atenção. O mal cada vez mais se mostra mais mal. Cada vez mais. A derrocada do próprio mal vem por ele mesmo. Eu não vou alongar mais a live, porque se eu começar a puxar esse assunto, vem mais. Então, o que você escolhe? Paz que a televisão, as mídias vendem. Fica aqui comigo domingo todo aí, ó. Senta na televisão e me escuta, que eu tenho um monte de canal de atração massa para você, cara. Netflix, uau, eu tenho um monte aqui, ó. Fica aqui 2 dias só comendo pipoca, tomando refrigerante aqui, assistindo filme. Maratone todos os filmes. Venha, venha, fique aqui, fique aqui. Acorda segunda-feira com a cabeça a 1000 por hora, cheia de problemas, cheia de coisa para resolver. Ai, que dor de cabeça, bicho, eu tive uma insônia, o que será que aconteceu? Ah, escolha o que você quer. Escolha.
Tudo é uma escolha. Isso é evolução. Que eu tanto falo. A evolução está aqui, ó. Enquanto ser único, criado por Deus. Encontrar a nossa missão. O que eu vim fazer aqui nessa terra. E ó, seguir. Vamos para a oração? Vamos para a oração? Uau! Vamos para a oração com Jesus? Para as pessoas que me assistem por legenda, né? Todos os meus vídeos agora são legendados em espanhol e em inglês. Então, nesse momento da oração, eu peço às pessoas para fecharem os olhos e eu vou guiar uma meditação. E no final da meditação eu faço um Pai Nosso. Então, o que eu estou fazendo a partir de agora? Eu quero que nesse momento a gente se conecte com a egrégora de Jesus Cristo, o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder trazer cura para a nossa vida. E nesse momento a gente fazer um pedido, não, desculpa, uma pergunta. O que é que eu preciso saber para resolver tal problema? O que é que você quer muito saber? Que seja a missão de vida, se for esse o caso. Mas o que é que eu preciso saber, Senhor, para dar o próximo passo em tal coisa que eu pretendo? Eu estou em dúvida, Senhor, qual o melhor caminho a seguir? Então, assim, você não pode não ter respostas precisas, tá? Porque Deus nunca vai dizer faça isso. Nunca. Ele nunca vai dizer isso. Sabia? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Se ele disser o que a gente tem que fazer, ele vai de encontro à própria lei dele. E Deus é justo demais para isso. Acredita. Jesus dá pistas. Jesus também não diz o que tem que fazer. Jesus dá pistas. Aliás, Jesus já disse o que tem que fazer, né? Tá lá na Bíblia. Vai ler a Bíblia que você tem resposta também. Mas se tá difícil, tá complicado, então vem aqui que a gente faz uma egrégora, entra em sintonia, pergunta, e aí no final, quando você abrir os olhos, que terminar o Pai Nosso, você abrir os olhos, escreva a primeira coisa que vier na sua mente. Pode ser uma imagem, uma pessoa, uma figura. Se você não conseguiu dessa vez, mesmo assim, mantenha-se atenta. Preste atenção no seu sonho da noite, preste atenção no dia seguinte, se alguém ligar, o que falar, tá? A resposta vem. Acredite, se você pede de coração, em sintonia com a egrégora que é formada aqui pelo Caminhando com Jesus, você vai ter essa resposta, tá? Então, você que me guia, já expliquei mais ou menos o que acontece, tá? E a meditação, basicamente, é você fechar os olhos, se concentrar no seu coração, principalmente, e imaginar que do céu desce uma luz dourada. Aquela foto de Jesus Cristo, embora as luzes são rosa e azul, mas o centro da sabedoria de Cristo, ele é representado pela chama dourada, pela cor dourada. Então, pense que vem um dourado de Cristo, das mãos de Cristo, e esse dourado entra pelo topo da tua cabeça, penetra todo o teu corpo. Se você tem um local onde você está com dor, concentra dessa luz na dor e pede cura, tá? E aí, nesse processo, isso eu estou explicando para quem me segue por legenda, tá bom? Isso dá em torno de 5 minutos. Aí depois eu entro no Pai Nosso, e no final do Pai Nosso eu peço para abrir os olhos. Eu falo para abrir os olhos em inglês, e aí quem está me acompanhando em inglês vai entender. De repente eu baixo a música, talvez seja melhor, tá? Então vamos fazer assim, combinar isso. Eu baixo a música e você sabe que é hora de você abrir os olhos. Quem der tempo pegar a água, que era para eu ter dito desde o início também. Se tiver uma água perto, uma forma de pegar água perto, pega. E lápis e caneta. Pega lá rapidinho. Vou esperar 1 minuto. Pega água, lápis e caneta. Era para ter mandado eu pegar no início. Estou ali vendo o tempo.
Vou esperar um pouquinho, deixa eu abastecer aqui minha água. Eu vou ligar o som que você está pegando. Muita atenção, muita atenção. Vamos relaxar, vamos respirar. Soltar as pernas, braços. Ai, deixa eu minha perna aqui no chão. Vamos relaxar completamente. Senta direito, de uma forma confortável. Relaxa os braços sobre as pernas, solta as mãos, nada cruzado, tá? Nada cruzado. Relaxa os ombros, vai relaxando todo o corpo. Relaxa a cabeça, a sobrancelha. E respira. Foca na respiração. Amado Mestre Senhor Jesus, eu te convido a estar no lar de cada pessoa aqui presente, independente do tempo e espaço em que em que essa live acontece. Respira mais uma respiração profunda. Amado Mestre Jesus Cristo, envia-nos a tua luz de cura. Envia-nos nesse momento a cura da dor que precisamos sanar. Imagina esse momento que uma luz dourada alcança o topo da tua cabeça e essa luz ela vai percorrer por todo o teu corpo, todas as células, todos os órgãos do teu corpo. Assim como rápida como a corrente sanguínea, tua respiração, essa luz rapidamente absorve qualquer energia negativa nesse momento do teu corpo. Aonde tiver energia negativa, seja formas, pensamentos, seja sombras, que essa luz remova nesse momento. Se você tem algum problema de saúde em alguma parte do corpo, pode concentrar dessa luz na parte do corpo. Se for problemas mentais, como depressão, coloca a luz na cabeça. Se for problemas de perdão relacionados a sentimentos, angústia, amargura, lutos, coloca essa luz no teu coração. Dificuldade para engravidar, põe luz nos ovários. E assim por diante. Dores nas pernas, luz nas pernas. Deixa essa luz ir trabalhando. E eleva teus pensamentos a Jesus Cristo. Expõe esse momento. Qual é a tua dificuldade? Em que você busca respostas? Se a live em algum momento te tocou e você quer descobrir a tua missão, então pergunta nesse momento a Jesus Cristo. Senhor, me dá uma luz para eu sair desse espaço de escravidão. Senhor, me dá uma luz para que eu seja liberto de uma vez por todas das amarras desse mundo. Liberto das minhas escolhas erradas, das minhas escolhas negativas. Liberto do mal que eu mesmo faço a mim. Me ajuda a compreender as minhas sombras, compreender os meus defeitos e substituí-los por virtudes. Eis-me aqui, Senhor, erguendo as minhas mãos, pedindo a vós
a vossa mão, para que eu, de mãos dadas a ti, possa cumprir a minha missão aqui na Terra. Fale agora qual a pergunta que você tem para Jesus Cristo. O que você quer a resposta nesse momento? Sintonizados a essa energia benevolente de amor incondicional, em pura comunhão com Deus, com Jesus, com a egrégora que você confia. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo, absolutamente todo o mal. Que assim seja. Que assim. Agora você pode anotar a primeira coisa que vem na sua mente. Alguém conseguiu anotar? Anota o que veio a primeira coisa na tua mente. Pode ser uma figura, pode ser uma imagem, pode abrir os olhos, mas mantenha a luz do Cristo em você, tá? Seja a luz aonde você for, guarda essa luz em você, tá? Aonde você for, seja a luz. Leva dessa luz. Pode beber água. Pode ser alguma coisa que veio ao longo tudo que você fez a pergunta, pode ter vindo alguma informação, ou antes da pergunta, pode ter vindo também alguma informação. Anota, é muito importante. Se você não conseguiu hoje, se quiser refazer só o finalzinho dessa live depois, vai no YouTube, tá? Porque no YouTube você consegue passar mais rápido. Aproveita e me segue no YouTube, curte lá se você gostou, por favor. Caminhando com Jesus, by Lucília Oliveira, tá? Se você botar Caminhando com Jesus, by Lucília, você já encontra, ou Lucília Oliveira, tá? E me segue lá no YouTube também, vou ficar muito feliz, tá? E curte também. E compartilha esse vídeo para quem você acha que vai ajudar muito essa fala minha, essa palestra, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha conseguido a resposta. Se não conseguiu, dê mais um tempo, durma, preste atenção no sonho, ou quando acordar, a primeira coisa que vem na mente, quando você abrir o olho, tá? Pode vir a resposta também. Se não, fique aberta aos sinais, tá? Um abraço bem forte. Próxima sexta-feira a gente está aqui de novo, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, 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 gratidão. Fiquem todos com a paz do nosso gemado Jesus Cristo e tenham todos uma ótima noite de sono. Que assim seja, que assim é. Deixa eu desligar aqui. Desculpa. Desculpa, gente. Ai, pronto.
Vai. Gratidão.